Olá pessoal, sejam bem-vindos mais um dia aí ao nosso canal, né? Trazendo aí principais notícias dos fundos imobiliários, né? A grande diversidade de fundos que nós temos aí que são comercializados todos os dias. Uma notícia que chamou a atenção de algumas pessoas, principalmente no dia de ontem, foi um fundo imobiliário chamado HTMX11, né? É um fundo imobiliário que ele está fora do radar de muitas pessoas, né? Porque classicamente, o que você vai ouvir? Você deve investir em fundos de shopping, você deve investir em fundos logísticos, lajes corporativas, né, papel, híbridos, né, FOFs, e alguns aí chegam a recomendar os fiagros, né, mas até com medo de estar indicando os fiagros devido eles existirem aí há pouco mais de 2 anos, tem uns se arrisca nem a comentar, e muitos dizem para não investir em fundos imobiliários de shopping, de hospital, porque geralmente eles são cíclicos, né? Mas o HTMX ele chamou bastante atenção, né? Primeiro pela sua cotação, aí batendo quase R$ 160, ou seja, R$ 158,98, né? Ou seja, no dia de hoje, né? Primeiro aí de novembro, tem entregado para um fundo de tijolo um dividend yield de 12,89%, né? Por isso que o seu preço sobre o valor patrimonial está em 1,2, né? Ou seja, já bem alto para um fundo de tijolo, mas entregando o dividendo desse, né? A sua liquidez é baixa, né? Aproximadamente R$ 700 mil, né? Mas aqui é que está uma das coisas que chamou a atenção aí de muita gente que estava posicionado antes. Foi uma valorização de 61,21%, ou seja, para um fundo imobiliário, ainda mais de tijolo, foi uma supervalorização, ou seja, um fundo de tijolo entregou em 6 meses, né? Quem tivesse investido R$ 1.000 há 6 meses atrás, hoje tinha R$ 674 a mais. Se você pegar qualquer outro fundo imobiliário, não importa se é de tijolo ou de papel, você vai conseguir isso daqui, na maioria deles, só depois de 5 anos, né? Ele acabou entregando aí em apenas 6 meses, né? Mas por que que ele chamou a atenção, né? Por que que ele teve esse crescimento tão exponencial e a galera não comenta, fica todo mundo caladinho? É porque uns aproveitaram a oportunidade, né? E outros, né, quem sabia, ficou em silêncio, né? Mas por que que não se fala tanto nele, né? Por que que tem se falado principalmente nos últimos períodos? Porque quando a galera traz a notícia, ou seja, quando o mercado financeiro começa a comentar, começa a produzir notícia, é porque a subida da onda já passou, pessoal. Lembrem-se sempre disso. Quando a informação ela é solta, os principais investidores eles já surfaram na subida, né? Quando chega lá no pico é que eles começam a jogar essa informação para dentro do mercado. Por isso que é importante você estar acompanhando, né? Tá sempre de olho no que está acontecendo e sempre de olho aí no que está acontecendo direto, né? Então, muita gente pegou aqui ele quando estava abaixo de R$ 100, né? Ali aproximadamente ali no mês de maio, né? E conseguiu aí surfar essa onda, né? Então, por que que isso aconteceu? Porque este fundo imobiliário, ele investe em hotéis, né? E como todos sabem, né? O que que a pandemia fez? A pandemia esvaziou as viagens. Ó, vamos lá? Então, ele vinha crescendo de forma exponencial, chegou aquele princípio ali no final do ano, início da pandemia, despencou, caiu, né? Caiu e não conseguiu se levantar mais. Quando foi no ano passado, né, que começou a flexibilização, boa parte da população já vacinada,
Quem já vinha acompanhando sabia que existia a oportunidade desses fundos imobiliários de hotéis se recuperar. Então, muita gente já comprou, né? E com a entrada do novo ano, né? Já com a questão da pandemia logo estabilizado, né? O crescimento aí da utilização de milhas, promovendo aí as viagens. Então, muita gente aqui comprou, né, já confiando na possibilidade dele crescer, né? Porque quem observou aqui viu que ele bateu no fundo, ou seja, daqui para baixo não tinha mais para onde ir. Então, muita gente investiu aqui, né, e guardou e só esperou o momento da subida, né? Claro que todo mundo esperava que ele fosse subir pouquinho, bater aqui aos R$ 100 no máximo, né? Mas pelo contrário, subiu e hoje está na casa aí de R$ 155. Ou seja, se você tem esse fundo na carteira e você está posicionado aí desde o começo do ano nele, né? Ele é o melhor fundo da sua carteira e provavelmente foi ele que lhe deu o melhor retorno, né? Fundo de tijolo, né? Segmento de hotéis, né? Taxa de administração baixa, 0,5% ao ano, tem somente 28.722 cotistas, né? Pequeno, só tem 1,5 milhão de cotas emitidas, né? Tem um valor patrimonial de R$ 132,05, tem um valor patrimonial de 198 milhões, que é pequeno, né? Agora, o rendimento 3,70, né? Então, entregou aí no último mês R$ 3,70, né? Evidentemente, todos os valores, tudo verdinho, mas quando leva em consideração os últimos 10 anos, claro que vai ficar vermelho, porque foi um dos setores mais afetados pelo coronavírus. Se você está posicionado aos 5 anos, né? Você surfou aqui, né? Você surfou na subida e sofreu na queda, né? E somente agora ele vem se recuperando para quem está posicionado aí nos últimos 5 anos. Quem está posicionado nos últimos 2 anos, 1 ano e 6 meses, está sorrindo, né? Porque ele está batendo o CDI, está andando bem distante do CDI, certo? Ou seja, bateu aí todos os índices, né? Todos os indicadores, né? Neste segmento tem outros, né, como XPHT, XPHT11, né, outros, mas, né, como vocês podem ver, o preço, o valor patrimonial está muito baixo, né? E o valor patrimonial dele na casa de 100 milhões, muito baixo, né? Não vale a pena você carregar essas cotas, né? Ele, e principalmente esse fundo imobiliário, ele tem um grande destaque, né? Porque a maioria dos seus imóveis está dentro de São Paulo, e São Paulo é um dos principais centros econômicos, ou seja, recebe pessoas do Brasil inteiro, né? E diante da flexibilização aí da normalização, principalmente os efeitos da pandemia passando, evidentemente esses hotéis iam voltar a ser ocupados. Se você pegar os últimos 5 anos, né, quem estava posicionado surfou na subida, sofreu com a queda e boa parte se desfizeram das suas cotas porque passaram aproximadamente aí 3 anos sem receber um centavo, né? Mas diante da normalização, né? Aí ele vem crescendo exponencialmente e agora bateu o pico, né? Ou seja, normalizou, né? Vem entregando aí os dividendos normalzinho todo mês, né? E o valor da cota somente subindo, batendo o teto agora de R$ 3,70. Ou seja, se você pegou, você aí tem um bom acumulado aí nos últimos 2 anos, né? Um bom dividendo, né? Você tem recebido aí nos últimos 2 anos, né? Então você tá sorrindo à toa quem pegou, né? Se nós olharmos para os dividendos, né, ele vinha ali entregando um bom dividendo, né, bacana para um fundo de tijolo. Passou um bom período sem entregar nada, né, porque foi um setor que mais sofreu devido ao Covid. Mas quando a situação melhorou, aí sim ele vem aí entregando, né, em alguns períodos o dobro de 1% ao mês, pessoal.
ou seja, um fundo imobiliário pagando 2% ao mês, ou seja, quem sofreu, né? Quem segurou as cotas até hoje e aqueles que conseguiram perceber essa oportunidade e compraram, né? Estão aí sorrindo à toa, né? Então, este fundo imobiliário tem 23 imóveis, né? Agora, ele só tem um problema que eu vou mostrar aqui para você, que ele poderia estar oferecendo um dividendo ainda maior, certo? Ele não está oferecendo ainda um dividendo maior, porque desses hotéis que ele possui, ou seja, dos 23 hotéis que possui localizado em São Paulo, se nós pegarmos todos os quartos, né, correspondesse a 100%, 38% deles estão desocupados. Ou seja, é um fundo imobiliário que ele tem capacidade de oferecer muito mais do que R$ 3,70, né? Por quê? Porque ele tem uma vacância de quase 40%, né? 38%, né? Então ele é bem robusto, né? Ou seja, muita gente aí está sorrindo à toa que comprou, né? Só que nós devemos sempre estar chamando atenção, né? Se o mercado financeiro não chama tanto a atenção dele, nós devemos lembrar que o setor de hotéis ele é um setor cíclico. Mas a grande pergunta que vem é: qual dos fundos imobiliários não são cíclicos, né? Todos eles são cíclicos, né? O que não faz alguns fundos serem cíclicos é eles girarem a carteira, né? Tem alguns fundos imobiliários que eles seriam afetados sim pelo ciclo, mas eles não são tão afetados porque tem gestão ativa que gira a carteira e ao girar essa carteira diminui os impactos, né? Aqui, como ele é um segmento de hotéis, né? Ele é, evidentemente, ele acaba sendo impactado pelos fenômenos cíclicos, né, que existem. Mas é só para chamar a atenção de vocês e abrir os olhos de vocês para outras oportunidades. Não é uma recomendação de compra, não. É para você ficar atento a possibilidades que não estão dentro da bolha, que não estão falando para você, né? Colete aí informações do MXRF11, do VISC, XPLG, tudo bacana. Mas não fique só consumindo as informações que lhes são oferecidas, não. Pegue os fundos imobiliários, estude, veja outros setores, né? Porque quem conseguiu perceber, né, a oportunidade deste setor, né, acabou comprando, esperou a subida, já que o setor é cíclico, né? Quem gosta de comprar e manter permanece com as cotas, e quem, né, tiver aí posicionado esperando o setor entrar em baixa, vende aí as cotas, né? Pega aí o seu lucro, paga o imposto de renda que deve ser pagado, né? Já que você teve lucro, e o resto da posição que você tiver, você pode distribuir aí em outros fundos imobiliários, certo? Então é uma dica aqui para vocês ficarem atentos, né? Um fundo imobiliário aí fora da bolha, não é uma dica nem uma recomendação de compra, só chamando a atenção para vocês não estarem olhando somente para onde todo mundo olha, né? Às vezes a oportunidade pode estar onde ninguém está olhando. Então, valeu, pessoal. Abraço para todos vocês. Segue o nosso canal, compartilha e fica de olho, né? Que esse fundo imobiliário tem coisas boas, mas tem coisas aí que não são tão bacanas que você tem que ficar de olho, porque pode ser que você precise ter um pouquinho de estômago, ou seja, suportar subidas e descidas para estar posicionado. Abraço para